Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui falar sobre casa bagunçada, alma doente. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Casa bagunçada, alma doente. Uma casa bagunçada, a desordem, a bagunça, a sujeira, isso também tem muito a ver com o estado interno, com a nossa alma, ou seja, com as nossas emoções, com o nosso lado emocional. Tudo isso que está fora irá refletir o estado interno da pessoa. Pesquisas científicas revelam que uma bagunça, uma desordem que afeta a alma das pessoas, revela que uma grande porcentagem são as mulheres que são vítimas, aumentando mais ainda, irmãos, o nível de estresse. Então, uma casa bagunçada, ela contribui muito para uma alma doente. E eu quero aqui falar sobre esse tipo de situação baseado na palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero aqui dizer, as causas da bagunça emocional. A primeira coisa é a desordem espiritual. O que está fora vai demonstrar o meu estado interno, o estado de como eu me sinto internamente. Lá em Mateus capítulo 12, 43 e 45 vai dizer que quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, e então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo, olha só, irmãs, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te. Então Jesus aqui ele fala da condição da ausência de Deus na vida de uma pessoa. Uma pessoa, irmãs, que não tem Deus é uma pessoa que está em desordem espiritual. Uma pessoa que não tem Deus na sua vida, a pessoa está desalinhada, é uma pessoa que não tem ali uma firmeza, uma coerência, totalmente ausente das coisas de Deus. Então a desordem espiritual, como consequência, é resultado disso tudo. Uma outra coisa também, viu, irmãs, que contribui muito para uma alma doente e consequentemente a casa, né, casa bagunçada e alma doente, são os pensamentos negativos. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Se você tem pensamentos impuros, se você tem pensamentos negativos, se você tem pensamentos que você sabe que não agrada a Deus, precisamos ler a palavra do Senhor, irmãs. Meditar na palavra do Senhor. Meditar nas escrituras sagradas. Meditar por quê? Porque a palavra, ela limpa a nossa mente. A palavra, ela limpa os nossos pensamentos, ela limpa e lava a nossa alma e o nosso espírito. Então, pensamentos negativos, foco em pensamentos destrutivos. Esses dias eu gravei aqui um vídeo falando sobre isso, né? Deixa eu ver aqui o vídeo, deixa eu ver se eu encontro aqui esse vídeo. Esse vídeo tá aqui, irmãs. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse vídeo. Irmãs, tem gente que só fala negatividade. Os profetas do caos. Profetas que é sangue, que é morte, que é isso, que é aquilo. Ó, cuidado com esses. É o vídeo 1209. É o vídeo 1209. Eu tava falando aqui nesse vídeo
É esse vídeo aqui, ó, 1209. Cuidado com esses. Irmãs, nesse vídeo aqui, irmãs, ó, eu tava falando sobre isso, irmãs. Tem gente que vai acontecer isso. Teve uma pessoa que andou falando de São Paulo, 27, 28, 29 de dezembro, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Cadê, irmãs? Não aconteceu, foi nada. Não aconteceu, foi nada, irmãs. Que era muito sangue, muito choro, muito... Mas, cuidado, isso aí revela que é isso que a pessoa tem dentro dele e dela. Então, uma das coisas que contribui muito para uma alma doente, consequentemente uma casa bagunçada, são os pensamentos negativos. E segundo Coríntios vai dizer que destruindo, segundo Coríntios 10:5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então a nossa mente, o nosso entendimento precisa estar cativo a Cristo, ao Senhor, irmãs, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que será que Deus vai deixar isso na Bíblia? Porque Ele sabe que a qualidade dos nossos pensamentos afeta o nosso emocional e, consequentemente, todo o nosso externo. Então, irmãs, uma outra coisa que contribui para uma desordem em uma casa bagunçada, uma bagunça dentro de uma casa, e também para uma alma doente, irmãs, uma outra coisa são eu falei aqui, ó, uma outra coisa, irmãs, muito importante, a falta de controle emocional. Fiz um esboço para eu não me perder. Falta de controle emocional, incapacidade de gerenciar emoções. Mas o Espírito Santo, ele lidera o nosso temperamento e o nosso emocional. Por isso precisamos cultivar a presença do Espírito Santo, irmãos. Tem um livro que fala, né, temperamentos transformados. Ai, irmã Raquel, mas deu um negócio em mim, eu fui lá e falei mesmo, saí da graça. Ainda tem esse termo, sair da graça, porque foi isso, porque foi aquilo, porque nós somos cristãos, mas também não somos irmãs. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores do mal. Então, irmãs, precisamos ter o nosso temperamento, nosso emocional controlado. Oi, irmã Raquel, mas como é que eu faço então quando eu sentir raiva em uma situação? Sai de perto, bebe água, sai de perto. Irmãs, ó, Provérbios 25, 28 vai dizer: como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Sem contenção nenhuma, sem proteção nenhuma. Quando você controla o seu espírito, você domina a situação. Você domina a situação. Parece que é uma fraqueza, mas na verdade não, é uma força. Irmãs, um outro tópico também que eu gostaria de falar aqui sobre essa desordem, uma casa bagunçada e uma alma doente, é o relacionamento tóxico, irmãs, que contribui muito para uma alma adoecida, uma alma que adoece, são os relacionamentos tóxicos. Nós precisamos nos afastar, literalmente. Se afaste, se afaste, se afaste. Lá em 1 Coríntios 15, 33 vai falar: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, pessoas que estão sempre te depreciando, te diminuindo. Mas Raquel, eu dependo dessas pessoas. Ore ao Senhor, faça propósito com Deus, peça a Deus para lhe dar estratégias e situações para você sair desse tipo de situação, e Deus certamente vai te dar a vitória.
Agora nisso, irmãs, existem alguns sintomas da alma doente. Existe, irmã Raquel, existe sintomas da alma doente. O primeiro sintoma de uma alma doente, irmãs, é a ansiedade e o medo. Lá em Salmos 55, 4 e 5 vai dizer: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobrevieram, caíram sobre mim. E o temor e o tremor me sobrevêm, o horror me cobriu. O salmista que ele estava passando por essa situação de ansiedade, medo, pânico e insegurança. Isso são sintomas de uma alma adoecida, de uma pessoa que precisa de uma atenção nessa área das emoções, tristeza, pânico, ansiedade, tudo isso, irmãs. Como mudar isso, irmã Raquel? Orando mais, lendo e meditando mais na palavra de Deus. Um outro sintoma de uma alma doente é a depressão e tristeza. Salmos 42, o salmista também passou muito por isso. Desespero e desânimo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Irmãs. Então, a tristeza e a depressão, tudo isso também reflete, irmãs, para o desespero e também para o desânimo. São sintomas de uma alma doente, uma alma adoecida. A ira e o ressentimento, a raiva e a amargura. Você pode até ficar ali naquele momento com aquela raiva, com aquele sentimento ruim, mas aí você ora e Deus vai lá, passa o bálsamo no seu coração e aquilo vai embora. Mas se aquilo perdurar, precisa estar buscando mais ao Senhor. Efésios capítulo 4, 26 e 27 vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes do sol se pôr, você vai lá e fala com Deus: Senhor, limpa o meu coração. Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Não deis lugar ao diabo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria. Irmãs, ambientes que tem gritaria, blasfêmia e toda malícia seja retirada dentre vós. Isso aqui também são sintomas de uma alma doente, uma alma adoecida. Uma outra coisa também, irmãs, é o isolamento. O isolamento. Tem pessoas que só vivem isoladas. Não interagem com outras pessoas, não conversam. Às vezes uma pessoa, irmãs, é diferente. Tem pessoas que desenvolvem a solitude. O que é solitude? É você gostar de ficar com você. Isso aí é uma coisa. Mas a pessoa que antes se relacionava, interagia com outras pessoas, de repente começa a se isolar, isso pode ser um sintoma de uma alma doente. Lá em Provérbios 18:1 vai dizer: busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele se insurge contra a própria sabedoria, o afastamento social. Mas, Raquel, como resolver isso? Primeiro, como que você vai resolver tudo isso? Busque a paz de Deus. Irmãs, Filipenses vai falar, que a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz do Senhor, irmãs. Busca a paz de Deus, oração e confiança. Quando você ora, você fica mais confiante no Senhor. Quando você ora, você fica mais confiante. Uma outra coisa para resolver essa situação é você renovar a sua mente com pensamentos positivos, pensamentos da palavra de Deus. Romanos 12 vai dizer: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Irmãs, uma outra coisa aqui também que eu quero falar antes de encerrar aqui esse assunto, para resolver, cultive a gratidão, foco nas bênçãos, tenha foco aonde? Nas bênçãos. Não fique pensando somente naquilo que está faltando na sua casa.
Ah, porque não tem isso, ah, porque não tem aquilo, ah, porque não tem não sei o quê. Não, desenvolva já gratidão em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E por último, perdoe e liberte, Mateus 6. Irmãs, perdão, você se liberta, deixa embora, deixa aí, deixa embora. Perdão, irmãs, perdão é algo muito importante, não é fácil, é difícil e bastante difícil, mas para isso o Espírito Santo ele pode te ajudar. Pode te ajudar porque um dos atributos do Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador. Amém? Que Deus abençoe e guarda aí essas dicas, essas sugestões na tábua do seu coração e que Deus abençoe e fique na paz.